Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Raquel, Jennifer? Sim. Sim? Bom dia. Vamos esperar só um pouquinho. Se os meninos entram para a aula, a gente inicia, tá? Espera eles irem chegando. Eu vou esperar mais uns 2 minutos. Aí a gente começa, ver se mais alguém entra, tá? Como foi a semana de vocês? Semana de prova? Foi tranquilo? Então vamos começar. Vou fazer o compartilhamento de tela aqui com vocês. Deixa eu pegar uma caneta aqui, que eu vou precisar. Isso. Carregou? Vocês já estão vendo a minha tela? Primeiro C? Todos estão Sim. ouvindo? Então vamos lá? Continuando então com o nosso conteúdo de física, vamos estudar um pouquinho mais sobre cinemática. Cinemática é a mecânica que vai estudar os movimentos dos corpos, né? Então a gente viu um pouquinho mais de velocidade, um pouco de aceleração, e agora a gente vai falar um pouquinho mais desse assunto, um pouquinho mais detalhado, tá? Então, a cinemática, como eu estava iniciando agora para vocês, é a mecânica que vai estudar os movimentos dos corpos, tá? Ou o que causou o movimento, tá? Desses corpos ou de partículas também. Então, para a gente estudar esses movimentos, né, a gente precisa entender o que é um ponto material, né, que são dimensões desprezíveis, tá, comparado às outras dimensões dentro do fenômeno observado. Então, a gente vai chamar de ponto material, que é o ponto material de móvel. Então, por exemplo, uma formiga em relação a uma calçada. Aquele conceito que nós vimos, de que você tem que ter um ponto de um observador, tá? Um ponto de, como que eu falo? Um ponto fixo
para você observar o movimento, tá? Então, esse é o ponto material. Vou passar aqui agora. Peraí, deixa eu dar uma clicada aqui. Então, um caminhão, né, em frente, em relação ao campo de futebol. E aí a gente tem o corpo extenso. Corpo extenso são aqueles que as suas dimensões não tem como desprezar, tá? São comparadas a outras dimensões dentro do fenômeno observado. Então, aqui temos dois exemplos, que é o exemplo anterior, a formiga em relação a uma pequena pedra. No exemplo anterior, essa dimensão do corpo material, ela é desprezada. Por exemplo, a formiga na calçada, o caminhão com o campo de futebol. Nesse caso aqui, que é o corpo extenso, a gente não despreza, pelo contrário, ele tem que entrar na observação. Então, o caminhão em relação a uma pequena rua. Então, ó, ponto material ou corpo extenso depende do referencial de observação, vocês nunca podem esquecer disso. A trajetória é todo o caminho percorrido pelo móvel. Então, a gente vai identificar a trajetória através de um ponto de partida, tá? É o que a gente chama de marco zero da observação. Então, a trajetória ela vai depender muito do referencial que é adotado, tá? Dessa trajetória. Nesse exemplo aqui, ó, a trajetória é comparada ao avião e essa linha, que vamos chamar que fosse uma plataforma, uma rua em que a bolinha está caindo, tá? E outra coisa, né? Para quem está dentro do avião, vai ver cair em linha reta, mas quem estiver fora, ó, vamos voltar, é como se a bolinha tivesse caído no sentido de uma parábola, certo? Então, vai depender muito do observador. A posição, né? Quando a gente fala de posição, a gente está falando da localização do móvel na trajetória. Então, a gente vai falar de um ponto de origem dos espaços. E esse ponto de origem, geralmente, é representado, né? A posição usando a letra X. Então, se a gente for falar que a posição 1 é igual a 10 quilômetros, então a gente vai falar que x1 é igual a 10 quilômetros. Aqui nós vamos começar agora a entender essa variação do deslocamento calculando a partir do delta, tá? Posição 2 é igual a 35 quilômetros, então nós vamos dizer que x2 é igual a 35 quilômetros. Primeiro, você está tranquilo? Vocês estão entendendo? Pode continuar? Pode. Pode. Então, gente, ó, quando a posição do móvel ela se altera em relação ao referencial no decorrer do tempo, nós dizemos que esse corpo ele encontra-se em movimento. Então, não esqueça disso. Um corpo ele só está em movimento quando a posição dele é alterada, tá? Em relação ao referencial, que é o ponto de partida. Quando essa posição de um móvel ela não se altera em relação ao referencial no decorrer do tempo, então a gente diz que esse móvel está em repouso, tá? Que é o famoso movimento retilíneo uniforme. Então, para a gente calcular ó, o deslocamento, é a variação dessa posição do móvel de um referido intervalo de tempo, tá? Então, nós vamos ter aí ó, que esse intervalo de tempo vai ser ΔX, que é igual a x menos x0 ou intervalo de tempo mesmo, tá? Tipo, tempo final menos o tempo inicial, tá? Então, o x vai ser a posição final, x0 é a posição inicial. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é o intervalo de tempo entre esses dois pontos, de 10 e 35 quilômetros, eu vou pegar, então, 35, subtrair de 10, e aí eu vou ver que esse deslocamento é de 25 quilômetros no total. Então, ó, a velocidade escalar média, como a gente já viu, né, em razão do deslocamento, é o deslocamento que o móvel ele sofre em um determinado intervalo de tempo. Então, essa velocidade é a velocidade escalar média, e aí vocês já sabem que é representado por essa equação, né? Velocidade média é igual a ΔX, que é o deslocamento, dividido pela variação do tempo. Então, já a velocidade média no Sistema Internacional de Unidades, como nós já vimos também, é calculado por metros por segundo. Primeiramente, né, não deve esquecer, para transformar quilômetros em hora,
quilômetros por hora em metros por segundo, a gente vai dividir por 3,6. Para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, a gente faz o contrário, multiplica por 3,6. Então, ó, olha o exemplo aqui. O Brasil voltou a ser representado no lugar mais alto do pódio na prova de 100 metros rasos feminino dos Jogos Pan-Americanos. Nesta terça-feira, 25/10/2011, após 28 anos, com a vitória de Rosângela Santos, que marcou o tempo de 11 segundos e 22... 11 segundos. Então, vamos lá. A gente divide o deslocamento, né? 11 metros e 22 segundos, na verdade. Se a gente dividir o deslocamento, né, por 100, né, por 11,22 segundos, nós temos a velocidade média, que será 8,91 metros por segundo. Então, o que é bom a gente lembrar? O brasileiro, né, quando ele pensa em velocidade, ele não vai pensar em metros por segundo, nós vamos pensar em quilômetros por hora. Então, para a gente transformar quilômetros por hora em metros por segundo, o que a gente vai fazer? Multiplica por 3,6. Aí a gente vai ter o resultado, tá? De quilômetros por hora. Então, ó, assim, a velocidade média, né, de 8,91 metros por segundo. Nesse caso, vai ser de 8,91 vezes 3,6. Lembrando, gente, que isso aqui, ó, 11 metros do 22 segundos, a gente vai multiplicar por 100, porque aqui só está 11,22 segundos. Eu quero saber qual deslocamento que ela teve, quantos metros ela percorreu em 11,22 segundos. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou, então, multiplicar esses segundos por 100 metros, tá? Porque 1 metro tem, 1 segundo vai ter 100 metros, 100 metros, tá bom? Então, o que a gente faz? Multiplica aqui primeiro, transformando para metro. Agora, a gente sabe quanto que tem em metros por segundo. No entanto, a gente precisa transformar isso por quilômetro por hora. Por isso que a gente vai pegar 8,91 vezes 3,6, que nós vamos ter um resultado de 32,73 quilômetros por hora. Alguém levantou a mão? Alguém quer dizer alguma coisa? Era eu, é porque eu tô com uma dúvida. Diga. Porque falou assim, dividirmos 100, eu pensava que dividia o 100 pelo 11 metros em 2 segundos. Não, porque olha só, você está querendo transformar segundos para metro. Metro ele vem primeiro que segundo. Então, ó, nesse caso, se a gente dividir esse deslocamento, quero transformar isso aqui em metros por segundo. Aí, nesse caso, a gente faz uma divisão, tá? Para transformar. Você vai transformar metros em segundos. Aqui você tem 11,22 segundos. Por isso, você divide por 100, tá bom? Aí você vai ter o resultado de metros por segundo. Porque aqui ele só te deu de segundo, tá vendo? 11,22 segundos. Só que você precisa saber o deslocamento total em quilômetros por hora. Só o resultado em segundos, não tem como você saber o resultado em quilômetros por hora. Então, o que você precisa fazer? Transformar 11,22 segundos para metros. A regrinha de transformação de unidade, quando a gente está seguindo, partindo do quilômetro e indo de casa em casa na parte superior, a gente multiplica. Quando a gente quer voltar, a gente divide. Metros, ele vem antes de segundos. Então, eu quero voltar segundos para metro. Aí eu faço a divisão. E aí, ó, por exemplo, quilômetros para decímetro, para metro, eu vou multiplicando de 100 em 100, ou de 10 em 10. No retorno, eu divido de 10 em 10. Tá, Jennifer? Você conseguiu entender? Raquel, eu consegui entender. Mas eu vou, na próxima aula, porque nesse material eu não tenho ele, eu vou pôr a tabelinha, tá? De conversão, tá bom? Que aí fica mais claro quando a gente visualiza.
Então, ó, eu estou retrocedendo, eu não estou indo. Quando eu retrocedo, eu quero passar de segundos para metro, aí eu faço a divisão. Aí eu vou contar quantas casas que eu andei. Como eu parto de quilômetro, entendeu? Eu vou andar que dá no total de 100, de 100. Por isso eu divido 11,22 segundos por 100, porque eu quero voltar. Estou voltando, tá? Aí eu transformo primeiro em metros por segundo. Depois que eu transformar em metros por segundo, eu posso descobrir quantos quilômetros ela recorreu nesse intervalo de tempo aqui. E aí, por quilometragem, é por regrinha. Basta eu multiplicar, tá? Por 3,6, viu? Multiplicando por 3,6, aí eu tenho a quantidade em quilômetros por hora. Então, eu posso dizer que essa atleta, em 100 metros rasos, ela teve uma velocidade média de 32 quilômetros por hora. Ficou claro isso para vocês? Ana Clara, Raquel, a Jennifer já respondeu. Quem mais que está presente na aula aqui? Vamos ver. Esther, Camila, Jackson, Emanuel, Vinícius, Gustavo, Juan. Vocês conseguiram entender? Eu entendi, professora. Sim. Ótimo. Sim, professor, eu também entendi. Meninos, não falei da nota de vocês de prova, porque hoje que eu vou mexer com essas notas, tá? Amanhã eu dou um feedback para vocês, viu? Teve alguém que teve dificuldade aí, não conseguiu acessar? Sei que a Juliana passou para a Juliana a relação de quem não fez, e os alunos que tiveram problema fizeram, mas vocês que estão na aula, todos vocês conseguiram fazer, né? Sim. Ótimo. Amanhã eu passo para vocês a nota de cada um, tá bom? Da prova. Exemplo 2. A distância entre o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda é de 7 quilômetros. Supondo que o ciclista gaste 1 hora e 20 minutos pedalando entre as duas cidades, qual a sua velocidade média nesse percurso, levando em conta que ele parou 10 minutos para descansar? Então, a gente tem aqui Recife, né? Cidade de Recife e cidade de Olinda. Vamos lá. Então, gente, ó, nós vamos mais uma vez calcular a velocidade média, tá? Então, a velocidade média é o que vai me permitir calcular esse deslocamento pela a variação do tempo. Então, eu vou ter ΔX dividido pelo ΔT. Então, ó, como o ciclista ele ficou parado, tá? Por 10 minutos, então isso faz parte de todo o trajeto dele concluído, tá? Então, o que a gente vai ter aí, né? 7 quilômetros, aí a variação do tempo, ó, 1 hora e 20 minutos, mais 10 minutos. Então, eu vou somar isso daqui primeiro. Então, eu vou ter um total de 1 hora e 30 minutos, tá? Ou 1 hora e meia, tá? Então, vamos lá. Então, ó, o deslocamento, o exercício diz aqui pra gente que é de 7 quilômetros, certo? Então, eu já só coloco direto, porque ele não tem uma variação de deslocamento. Só me falou que era 7. Então, deslocamento total, final, é 7. Então, velocidade média é igual a 7 dividido por 1,5, que é a minha variação do tempo. E aí, eu vou ter 4,66, né, quilômetros por hora. Então, ó, nesse tempo aqui, ele andou 4,66 quilômetros por hora, tá? Tranquilo? Posso prosseguir? Um outro exemplo, tá? Vamos só mais esse exemplo, a gente fecha por hoje que eu vou fazer a chamada. Um menino sai da sua casa e caminha para a escola, dando em média 1 passo por segundo. Se o tamanho médio do seu passo é 40 centímetros e se ele gasta 5 minutos no trajeto, a distância entre a sua casa e a escola em metros é de... que é simples, né? Então, olha só, a distância entre o garoto e a sua casa, né? E entre o garoto e a sua escola, a gente vai chamar de ΔX, tá? Então, ó, a velocidade média do garoto
é um passo por segundo. Então, cada passo vale 40 centímetros. Então, transformando centímetros para metro, eu vou ter aí 0,4 metros. Então, essa velocidade média do garoto é de 0,4 metros por segundo. Já o tempo que ele desloca até a escola é de 5 minutos. Mas aí, gente, a gente vai pensar o quê? Cada minuto tem um segundo. Então, vamos multiplicar 5 por 60. E aí, eu vou ter um total de 300 segundos, tá bom? Então, seria nada mais que isso daqui, ó. Velocidade média é igual 0,4, que é a velocidade média que o exercício falou que ele me deu a velocidade média. Eu quero saber agora o tamanho do deslocamento. Então, ó, é igual ΔX dividido por 300, que é o tempo que foi gasto. ΔX vai ser igual 0,4 vezes 300. Então, ó, 0,4 vezes 300 nada mais é que 0,4, que é igual a ΔX igual a 120 metros. Então, posso dizer que a distância entre a casa do garoto e a escola é de 120 metros dentro do padrão de passo que ele dá, tá? Então, é isso daqui. Perguntas, dúvidas? Essa parte aqui, ó, agora a gente vai entrar no movimento retilíneo uniforme. Isso aqui é uma outra fórmula, tá? Que é quando a sua velocidade ela é constante e ela é diferente de zero. E aí eu vou deixar para a nossa próxima aula de física, que eu vou fazer a chamada agora, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para ser esclarecida? Ou está tranquilo? Como é que tá? Eu vou tirar uma fotinha aqui de vocês, só para mandar para Juliana. E aí, primeiro, você tá achando que vocês estão caladinhos? O que que foi? Nenhuma dúvida, então? Tá tranquilo para todo mundo? Meninos, simulado é dia 24 agora, tá? Para compor e fechar a nota de vocês com aquele primeiro simulado. É o mesmo conteúdo que caiu na prova, tá bom? Inclusive, parte do que a gente está vendo hoje já é uma revisão para o simulado, porque o conteúdo é o mesmo. Nós vamos entrar no outro conceito na próxima aula, mas é tranquilo. E ele não está no simulado não, tá bom? Então, agora, física, não faltem para a aula de matemática que nós ainda teremos hoje. Vamos falar um pouquinho de gráfico de função afim, que é o último conteúdo do nosso bimestre. O bimestre se encerra no final do mês, tá? Para quem tem dúvida aí. Então, vamos lá. Jennifer. Presente. Raquel. Presente. Jackson Emanuel. Presente. Ana Clara Moraes. Presente. Vitor Alexandre. Vitor Alexandre, tá aí? Presente, professor. Camila Silva. Presente. Esther. Presente. Juan. Presente. Gustavo. Catarino. Presente. E Vinícius Marques. Presente. Então, meninos, tenham um bom dia. A gente se encontra mais tarde um pouquinho em matemática, tá? Até agorinha. Tchau, tchau.